Estamos direto do 23º Congresso Internacional de Direito Constitucional com a palestrante de hoje, Ceres Rabelo. É uma honra tê-la aqui. Nossa convidada, ela é mestra em Direito e Negócios Internacionais, pós-graduação em Direito Militar, doutoranda em Ciências da Educação, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil. Além disso, ela é escritora, palestrante, conselheira estadual da OAB-PB, professora de graduação, pós-graduação e OAB. Seja muito bem-vinda. E ainda arranjou tempo para vir aqui para o nosso podcast. É muita honra. Professora, seja bem-vinda. A honra é toda nossa em recebê-la aqui conosco. A honra é toda minha, a satisfação é minha. Realmente, eu me sinto realizada em poder conversar com vocês, compartilhar esse conhecimento, tá? E poder reverberar informações, né, para os jovens acadêmicos, jovens advogados. Gratidão. A gratidão toda nossa, professora. Sua palestra hoje girou em torno do tema guarda-chuva do Congresso, ativismo judicial e os limites constitucionais. Para quem não teve a oportunidade de vir, né, e vai se arrepender, a gente está até fazendo um desserviço. Porque você que não veio devia ter vindo. Concordo. Não é assim? Mas mesmo, vamos perdoar que ano que vem, em João Pessoa, você não vai perder. Então, professora, para essas pessoas que não tiveram a oportunidade, né, de assistir sua palestra, que limites constitucionais a senhora abordou? Quais desses limites seriam mais importantes que a sociedade esteja atenta? Interessante, né? Uma boa pergunta, sempre uma pergunta interessante. E vamos responder de forma objetiva. Quando Montesquieu idealizou a separação ou tripartição dos poderes, ele temia ao concreto, que um poder se sobrepujasse ao outro, que um poder tivesse mais poderes que o outro. Eu sou servidora do Legislativo, né? Então, eu sei que o Legislativo tem muito poder, porque, por exemplo, o Legislativo, o Congresso derruba o veto do Presidente da República. É muito poder, certo? Então, a preocupação do Montesquieu é que ninguém tivesse mais poder que o outro. Hoje, o termo separação dos poderes ou tripartição está em desuso. Nós preferimos usar colaboração dos poderes, certo? Separação da ideia de algo engessado, imutável, e não. Então, a colaboração dos poderes é para garantir a finalidade pública, que é o bem comum. O bem comum, que é a finalidade pública. O que acontece é que, diante da inércia do Legislativo, principalmente, e do Executivo também, e em meio a escândalos envolvendo corrupção, o STF ainda fica imune a esses escândalos e começa a se arvorar, certo, da atividade, da proatividade, mas tem um momento que se exacerba, certo? Que ele sai das quatro linhas, como se diz. Porque, veja só, quando o STF cria direitos, quando o STF ele garante, certo, prestações positivas que estão plasmadas nos direitos sociais do artigo 7º, por exemplo, isso é ótimo, tá? Mas quando ele, por exemplo, cria crimes, certo? Quando o STF vai lá e legisla, isso foge totalmente da competência e gera uma insegurança jurídica e uma tensão e até uma ruptura entre os poderes. Uma tensão muito grande entre os poderes, certo? Então, certa feita, a gente vê reunido o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da República, o presidente do STF. Por quê? Porque há uma invasão de poderes. E a gente tem que respeitar, certo? Essa função harmônica que eles têm. Então, veja só, para garantir direitos é uma função proativa. Mas para, por exemplo, criminalizar a homofobia, equiparar a injúria racial com o racismo, isso não é atividade do judiciário. O judiciário tem o dever de julgar e aplicar a lei ao caso concreto. O legislativo tem a função típica de legislar, certo? E fiscalizar. É bom salientar que cada poder tem uma função típica e uma função atípica. Sim. Agora, eu nunca vou dizer que o STF vai ter uma função atípica de criar legislar leis. crimes. Exatamente. De fato. Quando a gente trata de uma proatividade, como a senhora fala, do STF, no sentido de legislar criando um tipo penal. Isso. Ou as condições desse tipo, os elementos do tipo. Isso. Ou como aconteceu muito recentemente, e a gente comentou aqui antes,
de estabelecer a possibilidade de uma prisão definitiva em razão da condenação não transitada em julgado, apenas por ser superada a fase de segundo grau na instância revisora. Isso aí desborda para muito longe da função. Gera uma não é insegurança atípica, jurídica. não é atípica. Não, até porque vai de encontro ao próprio preceito constitucional. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Tudo bem, a sentença ocorre em primeiro grau, mas quando é que ela transita em julgado? Quando não há mais recurso, quando decorreu todo o prazo, certo? Quando decorreu em habeas, enfim. É o que eu digo assim, a Constituição, o Brasil demorou mais de 40 anos, né, para se coadunar com o cenário internacional, né? No pós-guerra, surgiu uma preocupação em relação aos direitos humanos muito grande. Falei na palestra, inclusive, sobre os tribunais de exceção de Nuremberg, os tribunais post factum ad personam, tribunais criados pelos os vencedores da guerra para julgar os vencidos. Então, não pode ser um tribunal imparcial, né? Ninguém está defendendo ninguém, mas o princípio da legalidade, da imparcialidade, ele foi quebrado. Isso é basilar do Estado Democrático de Direito. Então, quando o STF faz isso, ele parece que tende para um lado ou para o outro do viés político. E isso cai na boca do povo. E quando cai na boca do povo, certo? Quem conta um conto aumenta um ponto e a história sai um pouco distorcida. Então, essa insegurança, por exemplo, de ficar mudando o tempo todo, é criticada por demais por todas as esferas dos juristas. Eu sou veemente contra, desde o primeiro momento, a essa prisão antes do trânsito em julgado. Impossível. Até porque erros judiciários, infelizmente, são comuns. Acontece. E o STF é, hoje, uma instância de revisão recursal. Né? Isso. Eu até tenho minhas, como muitos dos professores que passaram por aqui, tenho dúvidas sobre essa adequação, se isso é realmente adequado, que ele seja uma instância revisora, inclusive para processos penais. Né? Eu não me recordo qual foi o professor, não sei se foi o próprio Rodrigo Cavalcante. São milhões de habeas corpus. Né? É a corte que mais tem processo para julgar no mundo e também tem a função de controle concentrado. Né? Então, assim, é uma situação que chama atenção. O que outra coisa tão interessante é que, por exemplo, existe a cultura da judicialização no Brasil que é muito forte. Apesar do povo brasileiro ser um povo manso, pacífico, mas a cultura de querer judicializar, nós comentávamos aqui nos bastidores que a mediação não pegou no Brasil, conciliação não pegou. Essa questão extrajudicial, infelizmente, não fincou. Por exemplo, o TRF da 4ª Região decidiu, foi parar na justiça, que o colarinho do chopp pertence à cerveja. Então, você não pode pedir para tirar. Minha nossa. Eu até gosto, mas quando eu tô com muita sede, eu não quero um colarinho que é para beber mais. Então, tomar água. Então, faz parte. Então, não, você não pode. Isso foi Tomar parar água. no TRF. Mas no chopp tem água, Renata. Tomar água pura. Então, assim, a gente enche o judiciário com coisas. Esse nível de coisa. Não, eu queria, assim, eu não perguntei ali de quem era esporte, quem era Santa Cruz, mas nós sabemos que o STF agora decidiu, né, de vez, que o título brasileiro de 87 coube exclusivamente ao esporte, a Taça das Bolinhas. Então, de 1987, transitou em julgado agora em 2024, porque o Flamengo queria discutir. E nós sabemos que a Justiça Desportiva, em última instância, vai para o STF. Então, quem é que... nós temos poucas exceções do Tribunal Administrativo. A jurisdição no Brasil ela é una, diferentemente da chilena, da francesa, que ela é dual. O esgotamento da via administrativa aqui é habeas data, reclamação constitucional, Justiça Desportiva e INSS. Então, em Pernambuco, eu ainda esqueci de falar do esporte, que agora realmente é o último campeão. Agora é o único. Depois de tanto tempo, Depois é de o tanto campeão. tempo, E aí, gente? Professora, nós agradecemos a sua participação do nosso podcast, o Anteexposto. É uma honra recebê-la aqui. Muito satisfeita que eu fico. Prazer todo nosso. E eu devolvo a palavra à senhora para simpática, registrar alguma mensagem, algo que a senhora Deixa eu queira enfatizar uma deixar. coisa antes. É o segundo paraibano aqui, é a segunda, no caso, Verdade. né? A gente teve o Rodrigo Campinense, Campinense agora. radicado no Rio Grande do Norte, e ela. Olha, Com experiência na Casa Legislativa, Isso, inclusive, né? Prata Olha, da nossa Casa eu Legislativa. sou paraibana de adoção.
a Assembleia Legislativa me concedeu o título de cidadã paraibana pelos relevantes serviços prestados, mas eu sou serra talhadense, pernambucana, do sertão do Pajeú, de nascimento. Serra Talhada. Tanto que quando eu abri ali, eu coloquei a bandeira de Pernambuco, porque eu estou na minha terra de nascimento. Isso é bacana. Ah, isso é bacana. que maravilha. Mas não deixa de ser paraibana. Não, Agora paraibana de adoção. De adoção. E pernambucana de coração. Que Isso é maravilha. Professora, Muito nosso obrigada. agradecimento. Até a próxima, que Até seja a próxima. Em Lá em João breve. Pessoa, tá? Lá em João Pessoa. Sejam E aqui bem-vindos. nós finalizamos o nosso podcast, o Ante os Puros. Se gostaram do conteúdo, nos siga nas redes sociais.